Irmãos e irmãs, celebramos hoje o domingo de Pentecostes, quando o mistério pascal chega à sua plenitude com a vinda do Espírito Santo, que une todas as línguas, raças e povos, impulsionando-nos a viver o amor verdadeiro. Cristo, exaltado na cruz e na ressurreição, envia ao seu Espírito Santo a força do alto, que gera a comunhão da nova comunidade e a renova de carismas, não para vangloriar-se, mas para servir como instrumento de paz e redenção. Na alegria do Espírito, que renova a face da terra, sejamos construtores de um mundo novo, tornando-nos cada vez mais autênticas testemunhas de Cristo. Iniciamos a Santa Missa.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia a todos. Bem-vindos que vamos levar na alegria do momento da vida que era podermos para juntos participarmos, celebrarmos a Santa Missa essa solidária de Pentecostes, do dia do Divino Espírito Santo. E hoje nas cruzes estamos vivenciando a festa do Espírito Santo, que a partir dos 112 anos acontece. Veio o Espírito Santo em todo. Então, essa alegria nós queremos encontrar Pentecostes. Essa data tão importante, essa celebração tão significativa para a nossa vida pessoal, apesar dessa missa pelas reflexões que foram ditas, esta também é a missa propõe a missa por todos aqueles que residem aqui no território da nossa favor. Glórias da graça de Jesus. Rezamos pelas almas dos crentes, rezamos menção de graças por aqueles que pediram, de modo especial, os fez aniversário esse dia, até o Senhor. Estou aqui hoje. E rezar também por todos os nossos filhos, especialmente por nossos parentes, amigos, irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Deus que Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduzca à vida eterna. E podemos ir
Sempre também temos uma lá é isso. Pode ter. Mas quando eu nós Deus abençoe saúde muita paz. Também resgatamos temos parecidos com o que se ficou. João primeiro, nós consideramos esses dias. Adriano, que eles têm um mês de falecimento. Jorge, Padre Mauro, Mano. E todos os outros falecidos, cujos nomes citados, além, claro, dos nossos parentes, bem todos sejam. Oremos. Ó Deus, pelo mistério da meditação de hoje, santificai os votos da igreja, entre todos os povos e transforme, derramai com a descrição do nosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem todos as maravilhas que operaram da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, e conosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos nossos tempos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio-lhes para mim, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontraram. Então, apareceram línguas de que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de sangue e começaram a falar conforme o Espírito inspirava. Orar por Jerusalém, Deus e voto, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho de um constante e todos ficaram confusos
pois cada um ouve os discípulos falar a sua própria vida. Chega-se de história e a admiração de si. Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós nos esperamos na nossa própria vida? Nós que somos sábios, velhos e bonitos, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do povo da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, da Paraguaíba e próximas, também romanos e ali judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós nos escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria vida. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Espírito. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos,
forma não somos. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco.
está comigo de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus. Estamos fechados com o tempo dos joelhos, as portas do verbo dos discípulos se encontrando. Jesus entrou em contas no meio deles. A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos de lágrimas. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. O Pai, também eu vos sei. E depois de ter dito isso, sobre eles e disse: receber o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoar, eles serão perdidos. Palavras. Espírito Santo, corações de nós, e assim eles são nossa, e nosso Espírito, e todos terão também. Eu renovar eles mais também. Por eles, ó eles, Espírito, corações, e eles, palavras do Espírito Santo. Mas ele vai crescer diretamente em todas as coisas, tem como o mesmo Espírito. E vocês têm a sua consolação, porque você não faz tudo. Essas palavras do Evangelho dos nossos pecados. Essa oração pedindo o Espírito Santo, que deve ser representada por nós sempre. E, se possível, que todos os dias, mais do que hoje, temos vida e transarmos. Pedir a graça do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos guie, nos fortaleça. Pedir que o Espírito Santo seja sempre aquele que nos dá lucidez e serenidade para enfrentarmos todas as coisas, para nunca nos desesperarmos e para crermos sempre em Jesus Cristo. Como dizia o Xavier, importantíssimo na nossa vida pessoal, na vida da igreja, todo lá, de modo especial para quem vive na cidade, desde o Diocese de Mogi das Cruzes, porque estamos celebrando a festa do Espírito Santo, que há 412 anos acontece. A mais forte da nossa região aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Mas tantas outras se realizam agora também nas demais paróquias da nossa Diocese. Desculpas, Dividiva, Consul, Supéria, tantas outras paróquias celebram a alegria do festa de Cristo. São dias de muita devoção, dias de muita oração, dias em que as pessoas se preparam a vida de oração para receber o Espírito Santo. Esse dia hoje é depois. Mas hoje o Senado retrata em todas as nossas igrejas
Os apóstolos são todos e cada um dos cristãos. A Virgem Maria está conosco, Jesus está entre nós, e ele é sobre nós o Espírito Santo, prometido. Por isso, hoje, nós nos transportamos para aquela sala chamada Cenáculo, ao mesmo tempo que estamos aqui, no nosso templo. E cada cristão espalhado pelo mundo inteiro está lá, no templo. E o templo é nosso Cenáculo. E hoje, a ele o Santo, do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós sempre falamos do Espírito Santo a partir daqueles símbolos que representam fogo, o sopro, a polpa. Mas o Espírito Santo não é isso. Estes são apenas alguns sinais que representam. A primeira coisa mais importante que nós temos que ter presente em nós é que, assim como o Pai é pessoa divina e o Filho é pessoa divina, o Espírito Santo também é pessoa divina. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus. Não é uma força qualquer. Não é apenas um estômago. Não é apenas uma chama de fogo ou uma tampa que pousa sobre nós. O Espírito Santo é pessoa, como o Pai é pessoa, o Filho é pessoa. Nós não temos só. Vamos refletir sobre isso no domínio da santidade, mas não custa lembrar. Deus é só, mas três são as pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O rosto do Pai nós não vemos. O ser humano não vive o rosto. Quem revela o rosto do Pai é Jesus. O Pai que se orgulhoso por ser dado a conhecer por Jesus. O único rosto que o ser humano vive foi por Jesus. Porque Jesus fez de nós assumir a nossa condição humana. Por isso, os olhos humanos contemplaram a vida a Jesus. Mas não viram o Pai. E não viram o Espírito Santo. Jesus se revela o Pai. E Jesus envia sobre nós o Espírito Santo. Para ser quem nos congrega, quem nos santifica. Para ser aquele que está aqui conosco. Por isso, quando dizemos o Espírito está no meio de nós, se Deus esteja convosco, Ele está no meio de nós, Deus está no meio de nós. O Espírito Santo está conosco. É o Espírito Santo que nos conduz, que guia a igreja. É o Espírito Santo que nos mantém unidos a Cristo, que faz de nós um só, como Deus, na segunda leitura. Somos muitos, mas todos formamos um só corpo, e todos membros do corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos reúne, nos mantém unidos a Cristo. Por isso é o Espírito Santo que nos dá vidas. É o Espírito Santo que ilumina as nossas mentes e leva nosso coração que abriu por Jesus. É o Espírito Santo que nos aponta por onde seguir, por onde entrar. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento necessário nas horas em que temos que tomar decisões. É por isso que quem guia a igreja, quem orienta a igreja, é sempre o Espírito Santo. E quando nós, igreja, nos deixamos orientar pelo Espírito Santo,
nós nunca erramos. Porque quem se deixa guiar pelo Espírito Santo jamais erra. Nós vimos há poucos dias lá, o popular, a morte do Papa Francisco, e isso do popular, e tudo que foi dito a respeito do popular. De quem seria o Papa, quem teria mais poder para escrever o Papa. Ao verdadeiro sobre Corias, sobre a outra escolha do Papa. Só que quando se esquecer que a igreja não é o mundo, não são os critérios do mundo, não é a política. Pode ter tudo isso no meio misturado, mas no mundo prevalece sempre a vontade de Deus, indicada pelo Espírito Santo. Por isso que foi escolhido o Papa que Deus disse para o momento da igreja que temos hoje, para que hoje, como no passado foram outros, mas hoje é esse do Papa, Leão XIV, que surpreendeu muitos ficaram surpresos, a maioria das pessoas nem sequer se lembraram do nome daquele cardeal supermoço. Ele nem estava na lista dos mais. No entanto, o Espírito Santo assim ligou que os radicais. Portanto, irmãos e irmãs, tenhamos sempre confiança no Espírito Santo de Deus. Ele é nosso defensor, ele é nosso advogado. Ele é a luz de Deus que nos ilumina, que não nos deixa errar. Pensamos sempre em sua assistência. Pensamos a Ele que sempre nos ilumine, para que nunca nós nos deixemos enganar e nunca sejamos enganados por vozes que querem nos afastar do caminho. E para que sempre as nossas decisões e os nossos passos sejam de acordo com a santa vontade. O Espírito Santo nos ilumine, nos guarde, nos fortaleça. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos estamos pegados. Imploremos ao Pai sobre a Igreja do Espírito Santo para confirmar a sua renovação. Por isso, recebemos enviar nosso Espírito. Senhor, fazer com que a igreja seja sempre acolhedora do nosso ação do Espírito Santo, que renova as escrituras e gera a fé e a sua força dinamizadora, nós nos pedimos. Senhor, iluminar nossas pastorais, movimentos, serviços e grupos de evangelização, para que se mantenham perseverantes em sua missão, na alegria do Espírito Santo, nós os pedimos. Senhor, guardai a todos aqueles que confirmastes com o sacramento da confirmação, para que compreendam a imensa fonte de graça que receberam para serem testemunhas de vosso Filho. Nós os pedimos. Senhor, que enviares o vosso Espírito Santo e renovais a face da terra, concedei às famílias o dom da verdadeira alegria, da mútua compreensão,
e da reconciliação em nossos pedidos. Deus, Pai, enviaste do Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles, que escreviam o Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas, por Cristo nosso Senhor. Recebei, Senhor, no nosso Cristo. Não é mais bola, porque não sou pecado. Não é uma simples contribuição, porque não necessitais dela. Esta importância representa o Senhor. Nosso reconhecimento. Amor e participação na vida da comunidade. Nós devemos recebermos de vós. Amém.
Dai, vamos irmãos, para que Deus vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei nossos pedidos, Senhor, e conforme a promessa do nosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais o mistério desse sacrifício e nos manifesta toda a verdade. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever de salvação, damos graças, sempre procurar, Senhor, questão. Deus é fiel e todo-poderoso, pois para levar a plenitude do mistério pascal, levantaste hoje o Espírito Santo sobre a gente, em comunhão com o nosso Filho, se tornaram vossos filhos e filhas por vós. Ele que ministro da Igreja Santo, infundimento todos os povos, o conhecimento e ele as dimensões da profissão que eu faço. Por isso, transformando a pascal, a humanidade, mas também as forças do qual e os angélicos poderes proclamam sempre o hino da nossa glória ao Senhor. Ai, misericórdia, que salve os nossos louvores, suplicantes nos orgânicos e petricos por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso, que aceideis e ameis nestes dons, estas oferendas, este sacrifício por santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção em nosso corpo e governando a povo da terra, em comunhão com o nosso servo Papa Leo, o nosso bispo Pedro, e todos os que guardam a fé católica e respeitam os outros.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que se encontram neste altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por ele nós nos oferecemos, e também eles nos oferecem, esse sacrifício de louvor consigo por todos os tempos. E eleva a vossas preces que Deus eterno, vive e perfeito, para o nosso perdão de suas almas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão, dirigimos o dia santíssimo de Pentecostes, em teu Espírito Santo, em que vos se manifestou aos apóstolos. Veneramos sempre ter lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Pedro, Pedro, Clédio, Clemente e Cícero, Cornélio, Cipriano, Tomés e Cristóvão, João Paulo, Bosco e Damião, e a de todos os nossos santos, por seus médios e preces, concedemos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, Pai, a condação dos vossos servos, toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos amigos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar a abençoar. Recebei-os como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós um novo e santo de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A véspera de sua paixão, ele tocou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ao Pai Todo-Poderoso. Já fez que essas graças para a vida e o rei aos seus discípulos, dizendo: tomai tudo se comer, este é o meu povo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando depois que vai lembrando do vosso Cristo, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, nossos servos, também nosso protestante, nos oferecemos ao Pai dos bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, ao santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei ao Pai do olhar benigno esta oferta, quando esse Cristo os dons do justo bebem, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote que ele quiser. E grandes os pedimos ao Deus Onipotente que esta nossa vida seja levada à vossa presença,
do altar do céu e pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Todos estes falecidos, porque rezamos nesta missa hoje, cujos nomes foram citados, bem como nossos parentes, amigos, benfeitores que já morreram. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, esperamos da vossa infinita misericórdia, concedei na alma nossos méritos, mas por vossa vontade, o palmeiro dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias de Barnabé, Inácio, Alexandre Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Ave Luzia, esquecida nas tábuas, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Porém, para os que saem de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos aos mãos do Pai, e recebemos a oração que o próprio Jesus nos fez. Pai nosso, que estás no céu, santificado vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, assim como nós perdoamos a quem e não confesseis a e livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus. Senhor Jesus Cristo, disser que nós vossos eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não deis os nossos pecados, mas arrepende a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a verdade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós levamos saudades de Cristo Jesus.
Eles que nos convidados para ser o Senhor, eis o poder de Deus que retira o pecado do mundo.
Graças ao louvor, este tempo todo o tempo. Graças ao louvor, este tempo todo o tempo. Graças ao louvor, este tempo todo o tempo. Ó Deus, que enriqueceis a igreja nos feios do céu, conservai vossa graça, para que todo o Espírito Santo leve contigo sua força. Eu alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Aleluia. Tem que estar sobre nós, tem que ficar no fundo do nosso peito. Nossa Senhora, no peito de nós, sabendo do coração de Jesus, que é as nossas, ainda que às 10 horas, e também às 19 horas, celebrando Pentecostes, celebrar esse Cristo. Amanhã, a partir das 16 horas, vamos ter mutirão para trocar as lâmpadas aqui do santuário. Estamos acompanhando as lâmpadas alvoradas, e agora amanhã vamos fazer mutirão. Então, quanto mais gente vier ajudar, mais rápido tem que ir o serviço. Tem que trocar a lâmpada, acontece que esses dois cristãos aí são 330 lâmpadas mais ou menos. Então, enquanto alguns lá nas peças, outros eles vão dando e contando. Por isso, eu vejo que dá bastante trabalho. Então, por isso, quanto mais gente vier, melhor. Quem não pode escolher, e como eu fico todo mais cedo, ajuda embaixo, né? Cercando, limpando. E quem pode escolher, usando os equipamentos, a segurança sobe e faz montagem e acumulação. Então, por isso precisa de muita gente. Então, das 4 da tarde, quando o dia 4 vem assim, vem às 3, vem às 7, vem às 8, sem problema. Serviço que tem. Bom, contamos com a colaboração de todos para deixar a nossa igreja aqui para mais um dia. Amanhã, 8 horas, terço das famílias, terça-feira, 18h45, terço com os nomes, e de terça às 6, todas as noites, às 7h30, na Santa Missa. Lembrando que quinta-feira, dia 12, é a abertura da festa do Sagrado Coração de Jesus. A 35ª festa do Sagrado Coração de Jesus, que vai terminar 29 de junho.
No dia 12, quarta-feira, começa a festa com a missa do Beato de Cruz, Nossa Senhora. Mas, tem sábado que vem, dia 14, tem início a nossa quermesse aqui na rua. Pastel, perdi, afogada, linguiça, que nós de linguiça também. Pizza brotinho, e gostei, cachorro quente, e então, chocolate, pratos, então todos estão convidados a participar, né? A sua família para participar, e do empresas também, especialmente para o Rio, né? Que é a festa feita por nós e para nós todos. Se puder colaborar com as famílias, pode trazer. Vai ser recebido um santinho com uma medalhinha do Sagrado Coração de Jesus, também para pessoa aqui, pedindo para eles que puder colaborar, colabore para participar da nossa festa. Também hoje, de baixo, passada, que era das noites, passada, que nós usamos, tem sabores que por exemplo, tem pavê, tem cavite, torta de frango, arroz doce, e bolos diversos, pudim, tá bom? Então, passamos aqui para ver. Estava amigos, pentecostes, café da manhã, ou serviço, sobremesa, paemos. Agradecer a comentarista que está começando hoje, né, como comentarista. Olha, parabéns, Deus abençoe pela coragem. Que a gente encoraja muito você também, né? Por exemplo, encoraja alguns. Eu vi que o Jorge estava perguntando, depois que vi que ela estava na olha, está acontecendo hoje. Deus me escreveu. Quem quiser fazer como a Fernanda, pode se inscrever no Ministério, que tem lugar para todo mundo. Assim como pode ser leitores, ligados às nossas leitoras, aos cantores e músicos, aos coroinhas, aos ministros da comunhão, aos pessoal da nossa família e disso. Trabalho tem todo mundo, só ter vontade de querer assumir o trabalho, colocar essas coisas de Deus que possa abençoar a todos. E hoje, de modo especial, o prêmio que se vincula à campanha da transmissão dessa polícia, diversos hospitais do Brasil. Aqueles que não podem ir na missão, eles não podem ir por essa transmissão. Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. O Senhor esteja conosco. Deus, Pai das duas vezes, que hoje iluminamos os corações dos Espíritos, sobre eles o Espírito Santo, os conceda a alegria que só deles, e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aqueles que colocam esse Espírito de modo admirado sobre os discípulos, por seu poder, purifique os nossos corações de todo mal, e você que conheceu aquele que na balança que nosso pé, rendeu a diversidade das línguas, os quais se perseverar da mesma maneira, e por ela passar a esperança, a plena missão. Abençoe-nos de Deus, Ele é o Filho, é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. E de paz do Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia.
Oh.